Os pais habitam os filhos até o fim dos tempos. Esta profunda observação de Carl Jung captura a essência de uma das descobertas mais significativas da psicologia analítica, que a influência de nossas figuras parentais não termina com a infância, adolescência, ou mesmo com a entrada na vida adulta. Ela continua a moldar nossa psique, comportamentos e relacionamentos décadas depois, frequentemente de formas que permanecem inconscientes até que nos voltemos deliberadamente para examiná-las e transformá-las. Você já se pegou reagindo a uma situação com uma emoção desproporcional, como se algo muito mais antigo e profundo estivesse sendo ativado. Ou talvez tenha notado um padrão repetitivo em seus relacionamentos, onde você continua atraindo ou sendo atraído por pessoas que de alguma forma espelham dinâmicas que você experimentou com seus pais, ou ainda já se surpreendeu usando exatamente as mesmas frases ou expressões que seus pais usavam, mesmo tendo jurado que nunca seria como eles. Jung descobriu que estas experiências não são coincidências ou falhas de caráter. São manifestações do que ele chamava de complexos parentais, constelações de memórias, emoções, percepções e padrões comportamentais organizados ao redor das imagens internalizadas de nossas figuras maternas e paternas. Estes complexos não são inerentemente negativos ou patológicos. São estruturas naturais e necessárias da psique, formadas através de nossas experiências primárias de relacionamento. Eles se tornam problemáticos apenas quando permanecem inconscientes e não examinados, limitando nossa liberdade psicológica e capacidade para a autenticidade. Na primeira metade da vida, estes complexos parentais frequentemente permanecem relativamente adormecidos ou são canalizados para o processo natural de estabelecer identidade, carreira e relacionamentos. Podemos estar vivendo em reação a eles ou em conformidade com eles, mas raramente temos a distância ou perspectiva necessárias para reconhecê-los plenamente e transformá-los. Mas Jung observou que na segunda metade da vida, particularmente após os 50 anos, surge uma oportunidade extraordinária para finalmente reconhecer, compreender e transformar estes complexos. Com a sabedoria e experiência acumuladas de décadas, a distância temporal das experiências originais e frequentemente a experiência de ver nossos próprios pais envelhecerem ou falecerem, ganhamos uma perspectiva única que pode permitir maior liberdade destes padrões antigos. Nos próximos minutos, vou compartilhar com você as descobertas mais profundas de Jung sobre como os complexos materno e paterno continuam a influenciar nossa psique mesmo na maturidade, e como podemos usar a sabedoria e recursos únicos desta fase da vida para finalmente nos libertarmos de suas limitações. Vou mostrar como este processo de libertação não é sobre rejeição ou negação de nossos pais ou heranças familiares, mas sobre diferenciação e integração, separando o que é verdadeiramente nosso do que foi inconscientemente absorvido ou imposto, e incorporando conscientemente os dons e lições genuínos que recebemos. E vou oferecer práticas específicas para ajudá-lo a identificar, compreender e transformar seus próprios complexos parentais, abrindo caminho para uma segunda metade da vida caracterizada por maior autenticidade, liberdade interior e capacidade para relacionamentos mais profundos e satisfatórios, porque aqui está a verdade mais libertadora que Jung descobriu sobre complexos parentais. Eles não são destinos fixos ou prisões perpétuas, mas estruturas psíquicas que podem ser reconhecidas, compreendidas e transformadas através de trabalho interior consciente. E a segunda metade da vida, com sua sabedoria acumulada e perspectiva expandida, oferece o momento perfeito para finalmente realizar esta transformação. Para compreender como os complexos parentais continuam a influenciar nossa psique na maturidade, precisamos primeiro entender o que Jung queria dizer com complexo. Um complexo, na psicologia junguiana, não é apenas um problema psicológico ou neurose, como o termo é frequentemente usado na linguagem popular. É uma estrutura específica na psique, um agrupamento de imagens, memórias, pensamentos e emoções organizados ao redor de um tema central ou arquétipo, que tem uma certa autonomia e energia própria.
Jung descobriu que complexos se formam através de experiências emocionalmente carregadas, particularmente aquelas que ocorrem repetidamente ou que têm um impacto especialmente forte. Eles funcionam como subpersonalidades parciais dentro da psique maior, frequentemente operando fora da consciência direta, mas influenciando poderosamente nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos quando ativados por situações que, de alguma forma, ecoam a experiência original. Os complexos parentais são particularmente poderosos e universais porque se formam durante nossas experiências mais precoces e formativas de relacionamento. Eles não são simplesmente memórias de nossos pais reais, mas estruturas psíquicas complexas que combinam experiências reais com nossos pais biológicos ou cuidadores primários. Nossas interpretações infantis dessas experiências, que frequentemente distorcem ou simplificam a realidade e projeções de nossos próprios conteúdos psíquicos, nos pais elementos do arquétipo universal do pai ou mãe, padrões inatos de expectativa e resposta, influências culturais e sociais. Sobre o que significa ser mãe ou pai, o complexo materno se forma através de nossas experiências com a mãe, ou figura materna primária. Na sua forma mais básica, está relacionado às experiências de nutrição, contenção emocional, segurança e o que Jung chamava de eros, o princípio de relacionamento, conexão e vida. Dependendo da natureza dessas experiências, o complexo materno pode ter qualidades predominantemente positivas, negativas, ou mais frequentemente, uma mistura ambivalente de ambas. Um complexo materno predominantemente positivo pode se manifestar como uma sensação básica de segurança no mundo, capacidade para intimidade emocional e uma relação saudável com o corpo e necessidades físicas. Um complexo materno predominantemente negativo pode se manifestar como insegurança básica, dificuldade com intimidade ou uma relação problemática com o corpo e necessidades físicas. Mas o mais comum é um complexo materno com elementos tanto positivos quanto negativos, criando padrões complexos e às vezes contraditórios que se manifestam em diferentes áreas da vida. Por exemplo, alguém pode ter facilidade com nutrição e cuidado de outros, aspecto positivo do complexo materno, mas dificuldade em receber cuidado ou estabelecer limites saudáveis, aspecto negativo. O complexo paterno se forma através de nossas experiências com o pai, ou figura paterna primária. Na sua forma mais básica, está relacionado às experiências de estrutura, autoridade, proteção e o que Jung chamava de logos, o princípio de ordem, diferenciação e significado. Novamente, dependendo da natureza dessas experiências, o complexo paterno pode ter qualidades predominantemente positivas, negativas, ou uma mistura de ambas. Um complexo paterno predominantemente positivo pode se manifestar como uma capacidade saudável para estrutura e disciplina, confiança em autoridade interna e habilidade para agir efetivamente no mundo. Um complexo paterno predominantemente negativo pode se manifestar como rigidez excessiva, ou falta de estrutura, problemas com autoridade ou dificuldade em agir efetivamente no mundo. Como com o complexo materno, o mais comum é um complexo paterno, com elementos tanto positivos quanto negativos, criando padrões complexos que se manifestam em diferentes áreas da vida. Por exemplo, alguém pode ser altamente efetivo e estruturado em contextos profissionais, aspecto positivo do complexo paterno, mas ter dificuldade em estabelecer limites saudáveis em relacionamentos pessoais, aspecto negativo. É importante enfatizar que estes complexos não são simplesmente o resultado de bons ou maus pais. Mesmo pais amorosos e bem-intencionados inevitavelmente falham em atender todas as necessidades de uma criança, e mesmo pais severamente problemáticos frequentemente proporcionam alguns elementos positivos. Além disso, a formação dos complexos é influenciada não apenas pelo comportamento real dos pais, mas por fatores como o temperamento inato da criança, circunstâncias familiares mais amplas e o contexto cultural e histórico, o que torna os complexos parentais tão poderosos e persistentes, mesmo décadas após as experiências originais,
é que eles operam primariamente no nível inconsciente. Não os vemos como estruturas separadas dentro de nós, mas como lentes através das quais vemos o mundo e a nós mesmos. Eles coloram nossas percepções, moldam nossas respostas emocionais e influenciam nossas escolhas sem que estejamos conscientes de sua operação. É como usar óculos coloridos por tanto tempo que esquecemos que os estamos usando e começamos a acreditar que o mundo realmente tem aquela coloração. Os complexos parentais são esses óculos invisíveis através dos quais interpretamos e respondemos à realidade, frequentemente de formas que repetem ou perpetuam os padrões estabelecidos em nossa infância. Na segunda metade da vida, estes complexos não desaparecem naturalmente. De fato, em muitos casos eles podem se tornar mais pronunciados ou problemáticos à medida que enfrentamos os desafios e transições desta fase da vida. Mas também ganhamos uma oportunidade única para finalmente reconhecê-los e transformá-los, devido à combinação de sabedoria acumulada, perspectiva expandida e, frequentemente, mudanças significativas em nossa relação com nossos pais reais. Agora, vamos explorar como estes complexos parentais tipicamente se manifestam na segunda metade da vida, particularmente após os 50 anos. Estas manifestações podem ser sutis ou dramáticas, conscientes ou inconscientes, mas invariavelmente influenciam áreas significativas de nossas vidas e relacionamentos. Uma das manifestações mais comuns e poderosas dos complexos parentais, na maturidade, é através de projeções e padrões repetitivos em relacionamentos. Jung descobriu que tendemos a projetar nossos complexos parentais em pessoas significativas em nossas vidas, parceiros românticos, amigos próximos, colegas de trabalho e, frequentemente, nossos próprios filhos. Estas projeções não são escolhas conscientes, mas processos automáticos pelos quais atribuímos a outros qualidades, intenções ou significados que na verdade pertencem ao nosso complexo parental interno. Por exemplo, alguém com um complexo materno caracterizado por experiências de controle excessivo pode consistentemente perceber tentativas de ajuda ou sugestões de outros como intrusivas ou controladoras, mesmo quando a intenção real é muito diferente. Na segunda metade da vida, estas projeções frequentemente se tornam mais evidentes em relacionamentos de longa duração. Após décadas com um parceiro, por exemplo, padrões que inicialmente pareciam ser simplesmente problemas de relacionamento podem revelar-se como manifestações de complexos parentais não resolvidos. A pessoa que consistentemente se sente abandonada ou negligenciada por parceiros, apesar de evidências objetivas em contrário, pode estar experimentando a ativação de um complexo materno caracterizado por experiências precoces de negligência ou abandono. Estes padrões podem se tornar particularmente pronunciados durante transições ou crises da meia-idade. A aposentadoria, por exemplo, pode alterar dramaticamente dinâmicas de poder em um relacionamento, ativando complexos paternos relacionados à autoridade e valor. A síndrome do ninho vazio pode reativar complexos maternos relacionados à nutrição e identidade, e a experiência de cuidar de pais idosos frequentemente inverte papéis familiares de formas que podem intensificar ou desafiar complexos parentais estabelecidos. Outra manifestação significativa dos complexos parentais na maturidade é em nossa relação com nossos próprios filhos adultos. À medida que nossos filhos crescem e estabelecem suas próprias identidades e vidas independentes, frequentemente surgem tensões ou conflitos que têm raízes em nossos próprios complexos parentais não resolvidos. Por exemplo, pais que têm dificuldade em respeitar a autonomia de filhos adultos, continuando a oferecer conselhos não solicitados ou a expressar desaprovação por escolhas de vida, frequentemente estão operando a partir de complexos parentais caracterizados por controle excessivo ou expectativas rígidas. Inversamente, pais que têm dificuldade em estabelecer limites saudáveis com filhos adultos, permitindo dependência excessiva ou sacrificando consistentemente suas próprias necessidades, frequentemente estão operando a partir de complexos parentais caracterizados por emaranhamento ou culpa.
Estas dinâmicas podem se tornar particularmente intensas quando os filhos se tornam pais, ativando uma nova camada de complexos e projeções. Avós que consistentemente criticam ou tentam corrigir as práticas parentais de seus filhos adultos, frequentemente estão projetando aspectos não resolvidos de seus próprios complexos parentais. Os complexos parentais também se manifestam poderosamente em nossas atitudes em relação à autoridade e poder na segunda metade da vida. Nossa relação com figuras de autoridade, sejam chefes, líderes políticos ou profissionais de saúde, frequentemente espelha aspectos de nosso complexo paterno. Podemos encontrar-nos consistentemente em conflito com a autoridade, submissos demais a ela, ou oscilando entre estes extremos. Na maturidade, estas dinâmicas frequentemente se tornam mais evidentes à medida que nós mesmos nos tornamos figuras de autoridade para outros, como mentores, líderes ou simplesmente pessoas mais velhas com experiência acumulada. Como exercemos autoridade frequentemente revela muito sobre nosso próprio complexo paterno. Aqueles com um complexo paterno caracterizado por autoritarismo podem reproduzir este padrão, tornando-se rígidos ou controladores em posições de liderança. Aqueles com um complexo paterno caracterizado por ausência ou fraqueza podem ter dificuldade em assumir a autoridade de forma efetiva, mesmo quando apropriado e necessário. Talvez uma das manifestações mais profundas e frequentemente não reconhecidas dos complexos parentais na maturidade seja em nossas atitudes em relação ao corpo, envelhecimento e mortalidade. Nossa relação com nosso corpo físico e suas mudanças ao longo do tempo é profundamente influenciada pelo complexo materno, que carrega nossas experiências primárias de ser cuidado, tocado e habitado em um corpo. Pessoas com um complexo materno caracterizado por negligência ou rejeição frequentemente têm dificuldade em cuidar adequadamente de suas necessidades físicas na maturidade, ignorando sinais de doença, resistindo a buscar cuidados médicos ou tratando o corpo como uma máquina que deve simplesmente continuar funcionando sem manutenção apropriada. Inversamente, aqueles com um complexo materno caracterizado por superproteção ou ansiedade podem tornar-se excessivamente preocupados com saúde, interpretando sensações corporais normais como sinais de doença grave ou buscando intervenções médicas desnecessárias. Nossa atitude em relação ao envelhecimento e mortalidade também é profundamente influenciada pelos complexos parentais. Como vimos nossos próprios pais envelhecerem e enfrentarem ou evitarem a realidade da mortalidade, frequentemente molda como abordamos estas questões em nossas próprias vidas. Aqueles cujos pais negaram ou lutaram amargamente contra o envelhecimento, frequentemente encontram-se reproduzindo estes padrões, enquanto aqueles cujos pais abordaram o envelhecimento com aceitação e graça, frequentemente têm modelos internos mais positivos para sua própria jornada. Um sinal particularmente revelador de que um complexo parental está ativo é a presença de reações emocionais desproporcionais, respostas que parecem excessivas ou inadequadas ao estímulo atual. Quando nos encontramos reagindo com raiva intensa, medo, vergonha ou tristeza, a situações que objetivamente não parecem justificar tal intensidade, frequentemente estamos experimentando a ativação de um complexo. Por exemplo, alguém que responde com raiva desproporcional a uma sugestão gentil de um parceiro pode estar experimentando a ativação de um complexo parental relacionado à crítica ou controle. Alguém que sente ansiedade avassaladora quando um ente querido está atrasado pode estar experimentando a ativação de um complexo parental relacionado a abandono ou perda. Estas reações não são simplesmente exageros ou sensibilidade excessiva. São sinais de que algo mais profundo e mais antigo está sendo tocado. Na segunda metade da vida, estas reações desproporcionais frequentemente se tornam mais evidentes, tanto para nós mesmos quanto para outros. Com a sabedoria e autoconhecimento acumulados ao longo de décadas, podemos começar a notar padrões que antes passavam despercebidos. Por que sempre reajo tão fortemente quando alguém sugere que eu deveria descansar? Por que me sinto tão ansioso
quando meu parceiro quer fazer algo sem mim? Estas perguntas podem ser portas de entrada para reconhecer e começar a trabalhar com complexos parentais anteriormente inconscientes. Agora que exploramos como os complexos parentais tipicamente se manifestam na segunda metade da vida, vamos considerar por que esta fase oferece uma oportunidade única e poderosa para finalmente transformá-los. O que torna os anos após os 50 particularmente propícios para este trabalho interior. Um dos fatores mais significativos é a perspectiva, única que vem com a idade e experiência acumulada. Após 5 décadas ou mais de vida, ganhamos uma distância temporal das experiências originais que formaram nossos complexos parentais. Esta distância pode permitir maior objetividade e clareza sobre padrões que antes eram difíceis de discernir porque estávamos muito imersos neles. É como subir uma montanha e olhar para a paisagem abaixo. Padrões e conexões que não eram visíveis quando estávamos no meio deles tornam-se evidentes de uma perspectiva mais elevada. Da mesma forma, a perspectiva expandida que vem com a idade pode nos permitir ver mais claramente como experiências e relacionamentos precoces moldaram os padrões que têm se repetido ao longo de nossa vida. Além disso, na segunda metade da vida, frequentemente temos mais experiência com uma variedade de papéis e relacionamentos. Podemos ter sido filhos, parceiros, pais, mentores, líderes, seguidores. Cada papel oferecendo uma perspectiva diferente sobre dinâmicas relacionais e familiares. Esta multiplicidade de perspectivas pode enriquecer nossa compreensão dos complexos parentais, permitindo-nos ver nossas experiências precoces, através de lentes mais matizadas e compassivas. Outro fator crucial é a morte dos pais reais e seu impacto psicológico. Para muitas pessoas na segunda metade da vida, os pais já faleceram ou estão em estágios avançados de envelhecimento. A morte de um pai ou mãe frequentemente catalisa um processo profundo de revisão e reavaliação do relacionamento e seu impacto em nossa vida. Jung observou que a morte de um pai frequentemente libera a energia psíquica que estava ligada ao relacionamento real, permitindo maior liberdade para trabalhar com a imagem internalizada. Enquanto o pai real está vivo, há uma tendência natural de confundir a pessoa externa com o complexo interno, tornando mais difícil diferenciar entre eles. Após a morte, torna-se mais possível reconhecer que o pai ou mãe que continua a influenciar nossa psique é uma estrutura interna que, embora inicialmente formada através do relacionamento real, agora existe independentemente dentro de nós. Este processo pode ser doloroso e desorientador, mas também potencialmente libertador. Muitas pessoas relatam uma sensação de tornar-se órfão na meia-idade, mesmo quando a morte dos pais era esperada e natural. Este sentimento pode refletir não apenas a perda da pessoa real, mas uma confrontação com a necessidade de finalmente crescer completamente, de assumir plena responsabilidade por nossa vida interior, sem a referência externa que os pais proporcionavam, mesmo que apenas simbolicamente. Um fenômeno relacionado que frequentemente ocorre na segunda metade da vida é tornar-se mais velho do que os pais eram em momentos significativos. Há algo profundamente impactante em perceber que agora temos 60 anos, e nosso pai faleceu aos 55, ou que estamos agora mais velhos do que nossa mãe, quando a vimos como a mãe idosa que precisava de nosso cuidado. Esta experiência pode desafiar pressupostos inconscientes sobre autoridade, sabedoria e poder que estavam ligados à idade em nossa percepção infantil. Se sempre vimos nosso pai como a figura definitiva de autoridade e sabedoria, o que significa agora termos vivido mais tempo do que ele? Se nossa mãe parecia velha e frágil aos 70, o que significa estarmos agora com 75 e nos sentirmos vitais e capazes? Estas realizações podem criar fissuras nas estruturas rígidas dos complexos parentais, abrindo espaço para maior flexibilidade e reavaliação. Elas nos convidam a questionar narrativas de longa data sobre quem nossos pais eram, quem somos em relação a eles e o que é possível para nós como indivíduos separados de suas influências. Outro fator que torna a segunda metade da vida propícia para transformar complexos parentais é a urgência que vem com a consciência da finitude.
À medida que nos tornamos mais conscientes de que nosso tempo é limitado, frequentemente surge um desejo mais forte de viver autenticamente e livres de padrões limitantes do passado. Esta consciência da mortalidade, embora frequentemente desconfortável, pode ser um poderoso catalisador para a mudança psicológica. Perguntas como: é assim que quero passar os anos que me restam? Ou que arrependimentos terei se continuar neste padrão? Podem motivar-nos a finalmente abordar questões que adiamos por décadas. Jung observou que esta consciência da finitude frequentemente traz uma mudança natural de foco da expansão externa para o aprofundamento interno, do desenvolvimento de capacidades e conquistas no mundo externo para a busca de significado, autenticidade e totalidade interior. Esta mudança de foco naturalmente apoia o trabalho de reconhecer e transformar complexos parentais, que requer justamente este tipo de atenção interior. Além disso, na segunda metade da vida, geralmente temos acesso a mais sabedoria e recursos internos para lidar com material psicológico desafiador. Décadas de experiência navegando dificuldades, superando obstáculos e aprendendo de erros, nos proporcionam uma base mais sólida para enfrentar verdades difíceis sobre nós mesmos e nossas origens. Também frequentemente desenvolvemos maior capacidade para nuance, ambiguidade e paradoxo, qualidades essenciais para trabalhar com complexos parentais que raramente são simplesmente bons ou maus, mas complexas misturas de influências positivas e negativas. Esta capacidade expandida para conter contradições e complexidade nos permite uma compreensão mais rica e matizada de nossos pais reais e dos complexos que formamos em resposta a eles. Finalmente, o processo natural de revisão de vida, que ocorre na maturidade, cria um contexto favorável para trabalhar com complexos parentais. À medida que naturalmente refletimos sobre nossa jornada até agora, avaliando escolhas, relacionamentos e experiências significativas, frequentemente nos deparamos com padrões recorrentes que apontam para a influência de complexos parentais. Esta revisão pode revelar, por exemplo, que repetidamente escolhemos parceiros que de alguma forma espelhavam aspectos de um pai crítico, ou que consistentemente sabotamos oportunidades de sucesso devido a mensagens internalizadas de uma mãe que temia nossa independência. Reconhecer estes padrões pode ser doloroso, mas também oferece a oportunidade de finalmente interrompê-los e escolher caminhos diferentes para os anos que restam. Todos estes fatores juntos criam uma janela de oportunidade única na segunda metade da vida para finalmente reconhecer, compreender e transformar complexos parentais que podem ter influenciado nossa psique por décadas. Não é que este trabalho seja impossível em fases anteriores da vida. Muitas pessoas mais jovens engajam-se nele produtivamente através de terapia ou outras práticas de autoconhecimento. Mas há uma maturidade, perspectiva e urgência que frequentemente se cristalizam após os 50 anos, tornando este período particularmente fértil para este tipo de transformação profunda. Agora que compreendemos por que a segunda metade da vida oferece uma oportunidade única para trabalhar com complexos parentais, vamos explorar o processo concreto de como podemos nos libertar de suas limitações. Este não é um processo rápido ou simples. Complexos que se formaram ao longo de décadas e operaram em grande parte inconscientemente não se transformam da noite para o dia, mas com atenção consistente, coragem e frequentemente algum apoio externo, uma libertação significativa é possível. O primeiro passo essencial é o reconhecimento, identificar a influência dos complexos parentais em sua vida. Este processo começa com a disposição para observar padrões recorrentes em pensamentos, emoções, comportamentos e relacionamentos, e considerar como eles podem estar conectados a experiências e dinâmicas parentais precoces. Um exercício poderoso para facilitar este reconhecimento é o que podemos chamar de mapeamento de padrões. Reserve um tempo tranquilo com seu diário e reflita sobre as seguintes questões. Que padrões você nota em seus relacionamentos românticos? Há temas recorrentes em termos de tipo de parceiro que você atrai ou é atraído, dinâmicas que se desenvolvem,
ou formas como relacionamentos tipicamente terminam? Que situações consistentemente provocam reações emocionais intensas ou desproporcionais em você? Que emoções específicas surgem mais fortemente? Raiva, medo, vergonha, tristeza? Em que áreas da vida você consistentemente se sente preso ou incapaz de mudar apesar de esforços repetidos? Que críticas você mais teme ou mais frequentemente recebe de outros? Que qualidades ou comportamentos em outros mais consistentemente o irritam ou perturbam? Para cada padrão que você identifica, pergunte a si mesmo: como isto pode estar conectado às minhas experiências com minha mãe ou meu pai? Que aspectos deste padrão ecoam dinâmicas que experimentei ou observei na minha família de origem? É importante abordar estas reflexões com curiosidade compassiva, não com julgamento ou culpa, nem de si mesmo, nem de seus pais. O objetivo não é encontrar alguém para culpar pelos desafios em sua vida, mas compreender mais profundamente as raízes de padrões que podem estar limitando sua liberdade e bem-estar atuais. Outro exercício útil para reconhecimento é o que podemos chamar de diálogo com o crítico interno. Muitas pessoas têm uma voz crítica interna que comenta, julga ou condena seus pensamentos, sentimentos, escolhas ou ações. Esta voz frequentemente tem suas raízes em mensagens parentais internalizadas. Reserve um tempo para escrever um diálogo entre você e esta voz crítica. Primeiro, deixe a voz falar livremente. Que críticas ela faz? Que tom ela usa? Que linguagem específica emprega? Então, responda à voz como você responderia a um amigo que estivesse expressando estes pensamentos sobre si mesmo. Após o diálogo, reflita: esta voz crítica lembra a voz de um de seus pais? As críticas específicas ecoam mensagens que você recebeu na infância. O tom ou linguagem são familiares de interações com figuras parentais. Este exercício frequentemente revela conexões surpreendentes entre nosso diálogo interno atual e mensagens parentais que internalizamos há muito tempo. Reconhecer estas conexões é o primeiro passo para questionar a autoridade absoluta, que frequentemente atribuímos inconscientemente a estas vozes internas. O trabalho com sonhos também pode ser uma via poderosa para reconhecer complexos parentais. Jung descobriu que figuras parentais frequentemente aparecem em sonhos em momentos quando os complexos associados estão particularmente ativos ou prontos para a transformação. Estas aparições podem ser literais, sonhar com sua mãe ou pai reais, ou simbólicas, figuras que de alguma forma carregam qualidades ou energias parentais. Mantenha um diário de sonhos e preste atenção especial a sonhos envolvendo seus pais ou outras figuras de autoridade. Cuidado! Que emoções estes sonhos evocam? Como as figuras parentais são representadas? Que dinâmicas ou interações ocorrem? Estes sonhos frequentemente oferecem vislumbres diretos de como os complexos parentais estão operando em sua psique atual. Uma vez que começamos a reconhecer a influência dos complexos parentais em nossa vida, o próximo passo crucial é a diferenciação, separando o arquétipo universal dos pais pessoais. Este é um processo sutil, mas profundamente importante que envolve distinguir entre o pai ou mãe real, histórico, a pessoa concreta com suas próprias forças, fraquezas, história e contexto. Nossa experiência subjetiva e interpretações infantis desse pai ou mãe, o arquétipo universal do pai ou mãe. O padrão inato de expectativa e resposta que existe na psique humana, independentemente de experiências específicas. Esta diferenciação é essencial, porque nos permite ver que nem tudo o que experimentamos em relação a nossos pais era sobre eles como indivíduos específicos. Parte era sobre nossas próprias projeções, necessidades e interpretações infantis. E parte era sobre expectativas arquetípicas universais que nenhum pai humano poderia satisfazer completamente. Um exercício para facilitar esta diferenciação é o que podemos chamar de 3 colunas. Em seu diário, crie 3 colunas. Na primeira coluna, liste fatos objetivos sobre seu pai ou mãe real. Informações que poderiam ser verificadas por um observador externo. Onde e quando nasceram? Que educação tiveram? Que trabalhos realizaram? Que eventos significativos experimentaram?
Que escolhas fizeram? Na segunda coluna, liste suas experiências subjetivas e interpretações desse pai ou mãe. Como você os experimentou emocionalmente? Que significado atribuiu a seus comportamentos? Como você interpretou suas ações ou palavras? Esta é sua verdade pessoal, que pode diferir significativamente da experiência de irmãos ou outros que conheceram a mesma pessoa. Na terceira coluna, liste qualidades ou expectativas arquetípicas que você associa com pai ou mãe em um sentido universal, o que estas figuras deveriam ser ou proporcionar em um sentido ideal ou mítico. Que qualidades você associa com paternidade ou maternidade perfeita? Este exercício frequentemente revela discrepâncias significativas entre as três colunas, ajudando-nos a ver onde nossas expectativas ou interpretações podem ter excedido o que era humanamente possível para nossos pais reais, dadas suas próprias limitações, história e contexto. Esta diferenciação não é sobre desculpar comportamentos genuinamente prejudiciais ou negligentes. É sobre ganhar uma compreensão mais clara e matizada do que realmente aconteceu, separando-o de interpretações infantis ou expectativas arquetípicas que podem ter distorcido nossa percepção. O próximo passo no processo de libertação é a compreensão, vendo os pais como pessoas completas com suas próprias histórias. Este passo envolve um movimento de ver os pais primariamente em relação a nós, como meu pai ou minha mãe, para vê-los como indivíduos completos que existiam antes de nós, independentemente de nós, e além de seu papel parental. Jung observou que esta mudança de perspectiva é particularmente importante e frequentemente só se torna plenamente possível na segunda metade da vida. Quando somos jovens, é natural e apropriado ver os pais primariamente em termos de como eles nos afetam e respondem às nossas necessidades. Mas à medida que amadurecemos, torna-se possível e importante desenvolver uma visão mais completa deles, como seres humanos complexos, navegando suas próprias jornadas. Um exercício poderoso para facilitar esta compreensão é o que podemos chamar de biografia parental. Pesquise e reflita sobre a história de vida completa de seu pai ou mãe, tanto quanto possível. Que experiências formativas eles tiveram em sua própria infância? Que sonhos, esperanças ou ambições nutriam quando jovens? Que dificuldades, traumas ou perdas enfrentaram? Que pressões sociais, econômicas ou culturais influenciaram suas escolhas e comportamentos? Se seus pais ainda estão vivos, você pode perguntar-lhes diretamente sobre estas questões, talvez enquadrando a conversa como um desejo de conhecer melhor sua história. Se já faleceram, você pode falar com outros familiares, examinar fotografias ou documentos, ou simplesmente refletir sobre o que você sabe ou pode inferir. O objetivo não é criar uma biografia perfeita ou completa, mas desenvolver uma compreensão mais rica e contextualizada de quem seus pais eram além de seu papel em sua vida. Esta compreensão expandida frequentemente leva naturalmente a maior compaixão, tanto por eles quanto por você mesmo. Por exemplo, alguém que cresceu com um pai emocionalmente distante pode descobrir que este pai foi criado em uma família onde a expressão emocional era desencorajada ou punida, ou que ele sofreu perdas significativas que o levaram a se proteger através do distanciamento emocional. Esta compreensão não apaga o impacto de sua distância, mas pode ajudar a ver que ela não era necessariamente uma rejeição pessoal, mas um padrão que ele mesmo herdou e não tinha ferramentas para mudar. Outro exercício que pode facilitar esta compreensão expandida é imaginar seus pais na idade que você tem agora. Se você tem 60 anos, como era seu pai ou mãe aos 60? Que desafios eles enfrentavam? Que preocupações ou alegrias ocupavam seus pensamentos? Como era o mundo para eles naquela idade? Se seus pais faleceram antes de atingir sua idade atual, você pode imaginar como teriam sido se tivessem vivido até agora. Que qualidades teriam se desenvolvido? Como teriam respondido aos eventos e mudanças das últimas décadas? Este exercício te ajuda a ver seus pais como contemporâneos, como pessoas navegando os mesmos estágios de vida que você, com seus próprios desafios, limitações e recursos. Esta perspectiva de igual para igual pode ser profundamente transformadora, especialmente se você tendeu a ver seus pais como figuras muito maiores
ou mais poderosas do que realmente eram. O próximo passo no processo de libertação é a integração, abraçando aspectos positivos do legado parental. Mesmo relacionamentos parentais difíceis ou problemáticos frequentemente contêm elementos positivos ou dons que podem ser reconhecidos e integrados conscientemente. Jung enfatizava que verdadeira libertação não vem de rejeição ou negação completa da influência parental, mas de discernimento, separando o que é valioso e autêntico do que é limitante ou falso. É sobre escolher conscientemente que aspectos do legado parental você deseja carregar adiante, em vez de ser inconscientemente controlado por todos eles. Um exercício para facilitar esta integração é o que podemos chamar de inventário de dons. Reflita sobre qualidades, valores, habilidades ou perspectivas positivas que você recebeu de cada pai. Estes podem incluir qualidades de caráter, perseverança, honestidade, compaixão, habilidades práticas, cozinhar, consertar coisas, gerenciar finanças, valores, importância da família, educação, serviço a outros, perspectivas ou abordagens de vida, otimismo, pragmatismo, apreciação da beleza. Para cada dom que você identifica, considere como este dom se manifesta em minha vida hoje? Como ele me serviu bem? Como posso honrar e expressar este aspecto do legado de meu pai ou mãe de formas que sejam autenticamente minhas? Este exercício ajuda a reconhecer que não precisamos rejeitar tudo associado a um pai, para nos libertarmos de aspectos limitantes de sua influência. Podemos escolher conscientemente carregar adiante o que é valioso, enquanto deixamos para trás o que não serve mais. O passo final e contínuo no processo de libertação é a transformação, convertendo energia presa em potencial criativo. Jung descobriu que complexos parentais não resolvidos prendem quantidades significativas de energia psíquica. Energia que, quando liberada através de trabalho consciente, torna-se disponível para a expressão criativa, relacionamentos mais profundos e maior vitalidade geral. Esta transformação não é um evento único, mas um processo contínuo que ocorre à medida que continuamos a reconhecer, diferenciar, compreender e integrar aspectos dos complexos parentais. É como converter um peso que temos carregado em combustível que nos propulsiona adiante. Um exercício poderoso para facilitar esta transformação é o que podemos chamar de ritual de libertação. Crie um ritual pessoal que simbolize sua libertação de aspectos limitantes dos complexos parentais e sua reclamação de energia para propósitos criativos. Este ritual pode incluir elementos como escrever aspectos limitantes dos complexos que você está pronto para liberar e então queimar, enterrar ou liberar o papel em água corrente, criar uma representação artística do novo você que está emergindo através deste processo de libertação. Escrever uma carta a seu pai ou mãe, não necessariamente para enviar, expressando tanto gratidão pelos dons recebidos, quanto sua intenção de liberar-se de padrões limitantes. Criar um altar ou espaço que honre seus ancestrais, enquanto também afirma sua própria individualidade e caminho único. O importante não é a forma específica do ritual, mas sua intenção e significado para você. É sobre criar um marcador simbólico para o trabalho interior que você está realizando e afirmar sua intenção de continuar este processo de libertação e transformação. Outro aspecto crucial da transformação é aplicar sua consciência, expandida em situações cotidianas onde os complexos parentais tendem a ser ativados. Quando você nota uma reação emocional desproporcional ou um padrão familiar emergindo, pause e pergunte a si mesmo: que complexo parental pode estar sendo ativado aqui? Como esta situação atual difere da experiência original que formou o complexo? Que resposta mais consciente e livre posso escolher neste momento? Esta prática de consciência momento a momento é onde a verdadeira transformação ocorre, não apenas como compreensão intelectual, mas como mudança vivida em como você responde a gatilhos e situações reais. É importante enfatizar que este processo de libertação dos complexos parentais não é sobre alcançar algum estado perfeito onde eles não têm mais nenhuma influência. É mais sobre desenvolver uma relação mais consciente com eles,
reconhecendo, quando estão ativos, compreendendo sua origem e função, e gradualmente ganhando mais liberdade para escolher respostas que não são simplesmente repetições automáticas de padrões antigos. Jung enfatizava que complexos nunca são completamente eliminados, mas podem ser integrados na personalidade consciente de formas que diminuem seu poder de controlar ou limitar nossas vidas. É como aprender a dançar com eles, em vez de ser controlado por eles, ou como transformá-los de tiranos inconscientes em conselheiros que podem ser escutados, mas não necessariamente obedecidos. Na segunda metade da vida, este processo de libertação dos complexos parentais pode ser uma das jornadas mais significativas e transformadoras que empreendemos. Ele não apenas nos liberta de padrões limitantes do passado, mas libera energia vital para maior criatividade, autenticidade e alegria nos anos que restam. É verdadeiramente um presente que damos a nós mesmos, o presente de maior liberdade interior e capacidade para viver a partir de nosso self mais autêntico. Agora que exploramos o processo de libertação dos complexos parentais, vamos considerar o que está além deles. Como podemos desenvolver uma relação mais consciente e enriquecedora com os arquétipos parentais universais que existem na psique humana, independentemente de nossas experiências pessoais específicas. Jung fazia uma distinção crucial entre complexos pessoais, que se formam através de experiências específicas com pais individuais, e arquétipos universais, que são padrões inatos de expectativa e resposta que fazem parte da estrutura básica da psique humana. O arquétipo do pai e o arquétipo da mãe existem em todos nós como potenciais psíquicos, independentemente de nossas experiências reais com pais individuais. Na primeira metade da vida, estes arquétipos parentais são frequentemente projetados quase inteiramente em figuras externas, não apenas em nossos pais biológicos, mas em mentores, líderes, instituições e até em conceitos abstratos como governo ou igreja. Esta projeção é natural e apropriada para os estágios iniciais de desenvolvimento, quando realmente precisamos de orientação e estrutura externas. Mas Jung descobriu que na segunda metade da vida, particularmente após o trabalho de libertação dos complexos parentais pessoais, surge a oportunidade de desenvolver uma relação mais direta e consciente com estes arquétipos como forças interiores. Em vez de procurar o pai ou a mãe ideais fora de nós, podemos começar a incorporar suas qualidades essenciais dentro de nós mesmos. O arquétipo do grande pai, em sua forma positiva, representa qualidades como ordem, estrutura, proteção, autoridade justa, significado e propósito. Ele é o princípio que estabelece limites, cria sistemas, protege o que é valioso e proporciona orientação e direção. Na mitologia e religião, ele aparece como o rei sábio, o legislador justo, o criador que traz ordem ao caos. O arquétipo da grande mãe, em sua forma positiva, representa qualidades como nutrição, contenção, fertilidade, compaixão e conexão com a vida em todas as suas formas. Ela é o princípio que nutre o crescimento, proporciona segurança emocional, conecta através de relacionamento e abraça a totalidade da experiência. Na mitologia e religião, ela aparece como a deusa da fertilidade, a provedora abundante, a presença compassiva que acolhe tudo. Um exercício poderoso para desenvolver uma relação mais consciente com estes arquétipos é o que podemos chamar de diálogo com o arquétipo. Através de escrita, meditação guiada ou expressão artística, estabeleça um diálogo imaginativo com o grande pai ou a grande mãe, como presença arquetípica. Você pode começar visualizando ou imaginando uma figura que encarna as qualidades positivas do arquétipo, não seu pai ou mãe pessoal, mas uma presença que representa a essência universal da paternidade ou maternidade. Então engaje em um diálogo, perguntando: que sabedoria ou orientação você tem para mim neste estágio da minha vida? Como posso incorporar mais plenamente suas qualidades em minha própria vida? Como posso honrar sua presença, enquanto também mantenho minha própria autoridade e autonomia? Este tipo de diálogo imaginativo não é sobre fantasia ou escapismo,
mas sobre acessar sabedoria arquetípica que existe dentro da psique humana. É uma forma de relacionar-se conscientemente com estas forças poderosas, em vez de ser inconscientemente controlado por elas ou projetá-las ingenuamente em figuras externas. Outro aspecto importante de desenvolver uma relação madura com os arquétipos parentais é reconhecer sua conexão com a espiritualidade na segunda metade da vida. Jung observou que estes arquétipos frequentemente servem como pontes para experiências espirituais ou transcendentes, particularmente à medida que envelhecemos e nos aproximamos de questões de significado último, propósito e mortalidade. Em muitas tradições religiosas, figuras divinas carregam qualidades claramente parentais. Deus como pai, a deusa como mãe, ou variações destas imagens. Jung via estas representações não como meras projeções infantis, mas como expressões de realidades arquetípicas profundas na psique humana que apontam para dimensões transcendentes da existência. Na segunda metade da vida, à medida que trabalhamos para liberar-nos de complexos parentais pessoais limitantes, frequentemente descobrimos uma capacidade expandida para relacionar-nos com estas dimensões espirituais de uma forma mais madura e direta. Não é sobre regressão a uma dependência infantil de figuras parentais divinas, mas sobre reconhecer e honrar as qualidades arquetípicas que estas figuras representam, enquanto mantemos nossa própria integridade e autoridade interior. Aspecto particularmente importante do trabalho com arquétipos parentais na maturidade é o processo de tornar-se seu próprio pai-mãe interior. À medida que internalizamos as qualidades positivas destes arquétipos, desenvolvemos maior capacidade para proporcionar a nós mesmos o que uma vez buscamos exclusivamente de outros. Podemos aprender a estruturar nossa própria vida de formas que honram nossas necessidades e valores. Pai interior. Podemos desenvolver maior capacidade para autocompaixão e autonutrição. Mãe interior. Podemos tornar-nos simultaneamente a criança que recebe cuidado e o adulto que proporciona esse cuidado, uma integração que Jung via como essencial para o desenvolvimento psicológico maduro. Um exercício para facilitar este processo é o que podemos chamar de reparentagem. Identifique uma necessidade específica que não foi adequadamente atendida em sua infância, talvez validação emocional, orientação consistente ou proteção de danos. Então reflita: como um pai ou mãe ideal teria atendido esta necessidade? Como posso proporcionar isso a mim mesmo agora, como adulto? Que práticas ou hábitos específicos poderiam apoiar esta reparentagem interior? Por exemplo, alguém que não recebeu validação emocional adequada pode desenvolver práticas de autovalidação, reconhecendo e afirmando seus próprios sentimentos, dando-se permissão para experimentar emoções sem julgamento e tratando-se com a mesma compaixão que ofereceria a um amigo querido. Este processo de reparentagem não é sobre negar a realidade do que foi perdido ou ausente na infância. É sobre reconhecer que, como adultos, temos recursos e capacidades que não tínhamos como crianças, incluindo a capacidade de atender muitas de nossas próprias necessidades emocionais e psicológicas. Finalmente, um aspecto profundamente enriquecedor de trabalhar com arquétipos parentais na maturidade é a conexão que pode proporcionar com sabedoria ancestral. Além de nossos pais pessoais estão linhagens inteiras de ancestrais, cada um carregando aspectos dos arquétipos parentais e contribuindo para o fluxo de vida que eventualmente levou a nós. Na segunda metade da vida, muitas pessoas experimentam um interesse renovado em suas raízes ancestrais e heranças culturais. Este interesse não é apenas curiosidade genealógica, mas frequentemente reflete uma busca mais profunda por conexão com as correntes de vida e sabedoria que nos precederam e das quais emergimos. Um exercício para explorar esta dimensão é o que podemos chamar de altar ancestral. Crie um espaço físico que honre seus ancestrais, não apenas pais e avós que você conheceu pessoalmente, mas a linhagem mais ampla de antepassados que se estende para o passado distante. Este espaço pode incluir fotografias, objetos significativos, símbolos de heranças culturais ou simplesmente representações que evocam a presença ancestral.
Regularmente, passe algum tempo com este altar, refletindo sobre as vidas que precederam a sua, os desafios que enfrentaram, a sabedoria que acumularam e como tudo isso flui para e através de você. Este tipo de prática pode proporcionar um senso profundo de pertencimento e contexto que transcende as limitações de relacionamentos parentais individuais. Jung observou que esta conexão com dimensões ancestrais e arquetípicas frequentemente se torna mais acessível e significativa na segunda metade da vida. É como se, à medida que nos aproximamos de nossa própria mortalidade, as barreiras entre presente e passado, pessoal e coletivo, se tornassem mais permeáveis. Esta permeabilidade expandida pode ser uma fonte de conforto, orientação e significado profundo nos anos de maturidade. Ao concluirmos nossa exploração dos complexos materno e paterno na maturidade, é importante reconhecer que o trabalho que discutimos não é fácil ou rápido. Transformar padrões que têm operado em grande parte inconscientemente por 5 décadas ou mais requer coragem, persistência e frequentemente algum apoio externo, seja de amigos confiáveis, grupos de apoio ou profissionais treinados. Também é importante lembrar que este trabalho não é sobre alcançar algum estado perfeito de libertação ou resolução completa. É mais sobre um processo contínuo de tornar-se mais consciente, mais livre e mais capaz de escolha autêntica. Como Jung frequentemente enfatizava, não é a ausência de complexos que marca o desenvolvimento psicológico maduro, mas uma relação mais consciente com eles. Na segunda metade da vida, este trabalho com complexos parentais pode ser uma das jornadas mais significativas e recompensadoras que empreendemos. Ele não apenas nos liberta de padrões limitantes do passado, mas abre novas possibilidades para autenticidade, criatividade e conexão nos anos que restam. À medida que nos libertamos da influência inconsciente de complexos parentais, frequentemente descobrimos uma sensação renovada de vitalidade e propósito. É como se a energia que estava presa em padrões repetitivos e defesas antigas de repente se tornasse disponível para a expressão criativa e engajamento significativo com a vida. Muitas pessoas relatam sentir-se simultaneamente mais jovens e mais sábias, com a espontaneidade e abertura da juventude, combinadas com a perspectiva e discernimento que só vêm com a idade. Relacionamentos frequentemente se transformam à medida que projetamos menos nossos complexos parentais em outros e nos tornamos mais capazes de ver e responder às pessoas como realmente são, não como substitutos para figuras parentais. Isto pode levar a conexões mais autênticas e satisfatórias, livres das distorções e expectativas irrealistas que frequentemente caracterizam relacionamentos moldados primariamente por complexos não reconhecidos. Talvez mais profundamente, este trabalho pode nos ajudar a fazer as pazes com nossa própria história e origens, não negando ou minimizando dificuldades reais, mas encontrando um contexto mais amplo de significado que pode conter tanto dor quanto alegria, tanto falhas quanto dons. É sobre reconhecer que somos simultaneamente moldados por nossas origens e capazes de transcendê-las, tanto herdeiros de padrões familiares quanto criadores de novos caminhos. Como Jung eloquentemente expressou, não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que escolho me tornar. Na segunda metade da vida, temos uma oportunidade preciosa para fazer esta escolha mais conscientemente, libertando-nos da influência inconsciente de complexos parentais e abraçando mais plenamente nosso potencial único para autenticidade, criatividade e contribuição significativa no tempo que nos resta. Que você possa encontrar coragem, clareza e compaixão para esta jornada de libertação e transformação. E que através deste trabalho interior possa descobrir uma segunda metade da vida caracterizada por maior liberdade, autenticidade e alegria do que você poderia ter imaginado possível.